Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está ouvindo isso, mas seja bem-vindo ao Café com Chagas aqui. Hoje, expresso curtinho, tá? Vou estar lançando agora esse manto, esse mistério, aí de devocional. Vai ser papum, né? É um devocional curto, objetivo para abençoar o seu dia. Tem gente aí que às vezes me pede para fazer um devocional, para poder estar postando nas redes sociais algumas reflexões bíblicas para estar edificando a vida, e esse é o momento, essa é a hora, chegou o dia. Então você vai começar esse devocional tomando um café comigo nesse dia 25 de junho de 2022, sabadão. Você já começa a se preparar aí, pega a sua Bíblia, porque hoje nós vamos falar sobre o posicionamento de Davi no campo com Golias. Meu Deus, hein? Que é isso? Mas olha só, vai ser rapidinho, não vai ser nada muito profundo, mas também vamos tirar uma lição, mais precisamente no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 48. Abre aí a sua Bíblia, que nós vamos ler agora. Está escrito assim: enquanto o filisteu vinha e se aproximava de Davi, Davi se apressou e correu para se posicionar e enfrentar o filisteu. Só o verso 48. Você já sabe o seguinte: a história de Davi e Golias é mais conhecida às vezes que as histórias dos apóstolos. Tem gente que nunca ouviu falar da história dos apóstolos, mas a história de Davi e Golias já ouviu falar e quase que sabe de cor e salteado, porque é uma história que a gente ouve desde criança. E a verdade tem que ser dita. A história de Davi e Golias às vezes é mais conhecida do que a própria história mesmo de Davi. Tem gente que não sabe que Davi teve um filho que o perseguiu. Tem gente que não sabe que Davi teve uma filha que foi estuprada pelo próprio irmão. Quer dizer, no caso, o próprio filho, né, de Davi. Um filho de Davi estuprou a outra filha de Davi. Quase ninguém sabe disso. Quase ninguém sabe também não, né? Algumas pessoas não sabem. Mas, dentre essas pessoas que não sabem, a sua grande maioria sabe e conhece a história de Davi e Golias. História conhecidíssima. E é uma história que às vezes a gente que lidar com a palavra, a gente se desfaz um pouco, porque a gente já ouviu tantas mensagens, mas é uma história riquíssima que traz pra gente mensagens para a nossa vida prática, na nossa vida diária, na nossa vida cristã no cotidiano, nos traz ensinamentos para isso. E dentro desses ensinamentos, o verso 48 me chamou muito a atenção nesse dia. E vamos para o contexto rapidamente, para a gente fazer esse bate-bola rapidinho para o café não esfriar. Após Davi obedecer a ordem do pai, o pai tinha falado para Davi ir para o campo de batalha, ver como é que estavam seus irmãos, porque a guerra estava intensa. Já estava a notícia de que os filisteus já estavam praticamente dominando a guerra, já tinha corrido para todos os cantos. Então, o pai, preocupado, fala para Davi levar suprimentos e trazer de volta a notícia para o pai, Jessé, sobre os seus irmãos, se estava tudo bem. Então, Davi chega pela manhã, bem de cedo, bem pela madrugada, deixa as ovelhas do pai com o guarda. Olha só que interessante isso, né? Davi, ele recebe uma ordem do pai, mas não deixa de cumprir com o compromisso diário que também já estava sendo confiado pelo pai, né? Ele não joga uma desculpa, falando, não tem como eu ir lá porque eu cuido das ovelhas. Ele não deixa as ovelhas sozinhas,
para dizer, como é que eu vou tomar conta das ovelhas tendo que ir para o campo? Então ele é prudente em todas as suas ações para cumprir com novos propósitos, com novos objetivos. Ele recebe uma ordem nova do pai e deixa as ovelhas com guarda pela manhã. Então isso aqui é até interessante para a gente pensar nesse devocional. Deus às vezes vai nos dar novas tarefas, mas as novas tarefas não vão nos isentar de cumprir com as tarefas que já foram designadas. A gente não pode deixar de cumprir com aquilo que a gente já recebeu. A gente tem que cumprir com aquilo que recebeu e também cumprir com novas atividades que surgirão na nossa vida, no nosso dia a dia. É como um exemplo, você tem um filho, você tem uma família e você cuida da sua família porque você não trabalha. Mas surgiu agora uma oportunidade de trabalhar. Então a tua oportunidade de trabalhar não pode isentar você de ter o compromisso contínuo com a sua família, com a sua casa. Você tem que manter o compromisso da sua casa agora cumprindo com essa nova tarefa que te foi confiada. E é isso que Davi faz. Parte para cima e vai para lá. Quando ele chega lá, ele encontra com seus irmãos, entrega os suprimentos e pergunta se está tudo bem conforme o verso 22 do capítulo 17 ali que a gente leu. Aí, rapaz, o que ocorre? No meio disso tudo bem, Eliabe, tudo bem, Samar, Binadab, tudo tranquilo? Não, tudo certo, aqui tá tudo ok. Davi, finalmente, no meio dessa conversa, ouve quem é Golias. Como que ele ouve quem é Golias? Com o próprio Golias novamente se posicionando na guerra e afrontando todo Israel, xingando todo Israel, afrontando o Deus de Israel e invocando seus deuses. Nesse momento, logo em seguida, o Davi também ouve as propostas de Saul, que são as suas recompensas sobre não pagar impostos, ser livre de impostos e ainda receber como prêmio a sua filha. Aí Davi ficou doido. Davi falou assim: peraí, primeira coisa, o Golias está afrontando Deus, está afrontando o nosso Deus. Peraí, primeira coisa, a gente tem que honrar o nome do Senhor. Até porque, por que Davi também tinha esse sentimento? Porque Davi era um homem ungido, já havia sido ungido por Samuel, lá no capítulo 14, se eu não me engano. No capítulo 14, não, no capítulo 16. No capítulo 16, ele havia sido ungido por Samuel. E na medida que ele foi ungido por Samuel, ele já foi imediatamente cheio do Espírito Santo. Ele já foi cheio. Então, ele já também, cheio da unção, cheio da graça, ele já sente dentro do seu ser um sentimento de algo inadmissível, um inimigo afrontar o Deus de Israel e o exército do Deus de Israel não fazer nada. Então ele quer se posicionar mediante a isso e também se interessa profundamente neste instante pelas recompensas de Saul. Nisso, ele coloca na mesa o seu testemunho, coloca a disponibilidade também na mesa para o campo de batalha. Ele enfrenta as barreiras dos seus irmãos que estavam querendo dizer para ele o que ele estava fazendo ali, que ele não tinha nada que estar ali. Ele também enfrenta as barreiras de Saul, que não estava dando muito crédito ao que Davi estava querendo fazer. Mas Davi, logo em seguida, coloca o seu testemunho, pega seu cajado, pega 5 pedras no riacho, que por sinal bem lisas, e vai para o campo de combate. Ele chega lá. Chegando no campo, o que Davi faz? Dá de cara com Golias numa certa distância, e Golias, quando vê Davi, olha do pé à cabeça e começa a desprezá-lo com insultos, falando que Davi
é só um menino. E o que Davi poderia fazer contra Golias com o cajado? Até por isso que Golias chega e fala para Davi, por acaso eu sou um cachorro? Para você vir para cima de mim com o cajado? Porque o cajado também era um instrumento para espantar animais ferozes e cachorros, para poder não atacar suas ovelhas. Por acaso eu sou um cachorro para tu me espantar com esse cajado? E após insultar Davi, ele insulta Davi invocando seus deuses. Davi, em contrapartida, começa também a invocar o Deus de Israel, dizendo: você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, com armadura, com tudo que tem direito, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus de Israel. Bom, até aqui, o que aconteceu? Nós vamos fazer uma análise breve. A funda estava ok, a pedra estava certa, as pedras, o cajado estava na mão, a fé estava em alta, Davi estava com a fé inabalável. O que o inimigo vê? O inimigo percebe: Davi não vai correr e Davi não vai se entregar. O que Golias faz agora? Verso 48. Ele parte para cima, enquanto o filisteu vinha e se aproximava para enfrentar Davi. Aqui que é interessante, que o posicionamento de Davi no campo de batalha definiu toda a guerra. É aqui que eu quero entrar para a gente encerrar. O posicionamento de Davi foi fundamental. Do que adiantaria Davi ter fé, se colocar para a batalha, saber quem é o inimigo, querer até glorificar o nome de Deus no meio da guerra, e na hora do combate ele ser imprudente e não se posicionar? Sabe o que aconteceria? Davi chegaria aonde chegou e no final o inimigo se aproximaria, iria nocauteá-lo e derrubar Davi, e Davi teria apenas uma marca de um jovem que tentou, mas não conseguiu. Davi, quando percebe que Golias está se aproximando para enfrentá-lo, porque o inimigo já viu, se ele não corre e ele não se entrega, então eu vou aniquilar ele. Vai dizer logo em seguida que Davi se apressou e correu para se posicionar. Por quê? Porque Davi, primeira coisa, Davi, ele reconheceu que ele não tinha condições de combater corpo a corpo com o inimigo. Ele não tinha condições de estar corpo a corpo com Golias. Primeira coisa, Golias tinha quase 3 metros de altura. Davi falou: peraí, ele tem quase 3 metros de altura, é muito mais alto do que eu. Segundo, ele está armadurado, ele está com espada, ele está com lança. Eu estou sem armadura física, estou sem uma espada, só tenho um cajado, uma pedra e uma funda. Terceiro, questão de força física, ele é muito mais forte fisicamente do que eu. Então o que Davi tinha em mente? Eu tenho que ser prudente no combate. E a minha prudência me leva a me posicionar para que o inimigo não se aproxime, para que o inimigo venha cair antes de se aproximar de mim. Às vezes a gente perde, às vezes a gente faz tudo certo no nosso dia a dia, nas nossas lutas, faz tudo certo. Chega, se posiciona, a gente se disponibiliza para a guerra, quer glorificar o nome de Deus na batalha, a gente identifica quem é o inimigo, a gente identifica quais são as nossas armas,
a gente coloca na mesa um bom testemunho, mas na hora da luta, na hora da batalha, o que a gente faz? A gente deixa o inimigo se aproximar demais, porque a gente pensa, o inimigo gritou, o inimigo afrontou, o inimigo esperneou e eu não me entreguei e eu não corri, então o inimigo vai virar as costas e vai embora. E não é isso que acontece. O inimigo ataca, as adversidades atacam, as lutas atacam. E o que nós temos que fazer? Nós temos que nos posicionar na luta para que o inimigo, a adversidade, os problemas não se aproximem demais a ponto de nós perdermos o controle da batalha. Davi, a sua posição na guerra, a sua posição na batalha, garantiu controle na luta, administração na batalha, garantiu também um bom distanciamento para ele fazer o ataque certo, para ele poder invadir no momento certo, porque depois que o inimigo tombou, aí Davi foi para cima para poder cortar a cabeça do inimigo, porque o gigante havia caído com uma pedrada. Mas inimigo caído pode levantar. Então a garantia que Davi tinha de que o inimigo não iria levantar mais era cortando a cabeça, era eliminando o mal pela raiz. Então Davi, ele invade na hora certa. Na hora que o inimigo tomba, ele vai e elimina o inimigo. Isso se chama posicionamento na batalha. Então que nós venhamos nos posicionar na batalha. A nossa vida diária, na nossa luta, nos nossos problemas, a gente já identificou qual é o problema, nos posicionamos então para que esse problema seja resolvido. A igreja de Deus que está sofrendo retaliações, é hora de se posicionar na guerra, é hora de se posicionar na luta, é hora de estar mantendo a distância do inimigo sem perder o inimigo de vista, mas também não deixando que o inimigo se aproxime demais e nós venhamos perder o controle. Como que a gente vai guerrear sem o inimigo chegar perto e ao mesmo tempo sem perder ele de vista? Usando a arma da oração, usando a arma do jejum, usando a arma da palavra, que quando ele tombar, nós vamos arrancar a cabeça dele, arrancar a raiz do problema e nós vamos definir a guerra não só da nossa vida, mas vamos definir a guerra de muita gente, porque quando Davi se posicionou, o povo de Israel conseguiu vencer toda essa guerra. Então, que nós vamos tirar essa lição, nos posicionar. O inimigo correu, se apresse, corre, se posiciona para poder enfrentar o filisteu da maneira certa, do jeito certo, para poder ele tombar da maneira certa e você conseguir concluir todo o processo da batalha com o título da vitória. Amém? Que Deus te abençoe nesse café. Esse café foi um devocional curtinho de alguns minutos de palavra para o seu coração e que você possa levar nesse final de semana, possa levar para essa semana inteira que vai chegar aí agora e você possa desfrutar junto com a sua família o sabor da vitória nas guerras diárias que aparecem para todos nós, né? Deus te abençoe. Um grande abraço, fica com Deus e me segue lá no Instagram, me segue no Twitter, me segue no Facebook e não deixa de acompanhar os próximos episódios. Abraço! Gente, esse devocional eu aconselho a você tomar o café Illy de cápsula que me foi apresentado pelo meu amigo Felipe Orona, que é ali o dono da imobiliária Luri. Felipe Orona, Deus te abençoe, me apresentou esse café top, café de cápsula sensacional, e eu não posso esquecer
também dos meus amigos, o Wallace, que é seu sócio, tem o Pedro Manja e tem também o maior corretor de imóveis de Teresópolis, Flávio Freire, que está empenhando um grande trabalho. Quer comprar imóveis? Procura o Flávio, que esse é o homem. E, gente, não deixa de conferir os meus e-books. O e-book A Bíblia é Suficiente, que eu escrevi inspirado numa questão que um pastor bem renomado aí do Brasil tinha dito sobre mudar a Bíblia, que a Bíblia tinha que ser atualizada, estava com uma tradução em desuso. Eu escrevi esse e-book, esse pequeno e-book combatendo isso, e as reflexões baseadas nas Confissões de Agostinho. É um e-book que eu fiz inspirado em confissões selecionadas por mim mesmo de Agostinho. E, gente, tá incrível, dá para você ler e aplicar no seu dia a dia de forma sensacional. Eu gostei muito de fazer esse e-book, então você pode conferir esses 2 e-books nos links que eu vou deixar na descrição, ou você pode conferir no meu Instagram, lá no link do meu Instagram, e o meu Instagram é @gabrielg.chagas. Grande abraço!